Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Falaremos hoje do Porto e do encerramento do Centro Comercial Stop. Falaremos também dos problemas criminais relativos à atividade dos administradores da Altice, depois da Ucrânia e, finalmente, do Brasil. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes para comentarem. É muito importante que nos enviem os vossos comentários, quer no próprio programa, quer por e-mail. E depois que partilhem, coloquem gosto e subscrevam o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade sem fins lucrativos. Começaremos então por comentar uma mensagem que nos foi enviada por e-mail relativamente à questão da Altice. A Altice está envolvida agora em vários problemas. De um modo geral, a Altice está altamente endividada e aquilo que nós verificamos que a Altice em Portugal teve um desvio de cerca de 650 milhões de euros para paraísos fiscais e uma fuga ao fisco de cerca de 100 milhões de euros, beneficiando os seus administradores. Ora, isto é uma demonstração de que a corrupção também existe nas empresas privadas. Fala-se muito da corrupção nos ministérios, nas secretarias de Estado, nas direções gerais, nas câmaras, mas existe também nas empresas privadas muita corrupção e esses crimes de corrupção nas empresas privadas está inclusivamente previsto criminalmente. Neste caso concreto, aquilo que se verificou foi um desvio de 650 milhões de euros a favor de dois administradores, particularmente, um deles um fundador, um português fundador, e a fuga ao fisco de 100 milhões de euros que são criminalmente sancionados. Agora, isto já se tinha verificado quando da influência dos privados na Portugal Telecom, ainda no tempo da Portugal Telecom. Lembramos-nos particularmente da influência do Grupo Espírito Santo na atividade da Portugal Telecom, que levou a que esta empresa tivesse um prejuízo enorme com o investimento em ações do Banco Espírito Santo, e isso foi uma justificação para a privatização da Portugal Telecom a favor da Altice, sendo que a Portugal Telecom foi autenticamente vendida ao desbarato. Ora, em vez de diminuir a corrupção, aumentou. Isso é um alerta para a privatização da TAP. Já sabemos que durante o governo da TAP por privados, nomeadamente por David Neeleman, as negociatas prejudicaram enormemente a empresa e o país. E se voltarmos a esta situação, não tenhamos dúvidas que aquilo que vai suceder é que a TAP vai ter os mesmos problemas que tinha quando era gerida por David Neeleman ou quando a Altice, ou os mesmos problemas que a Altice teve agora e que a Portugal Telecom teve antes, quando os privados tinham uma influência enorme dentro da administração da Portugal Telecom, porque
o próprio Estado tinha renunciado a uma posição dominante dentro da empresa. Ora, esperamos que este exemplo da Altice sirva para que a TAP não seja privatizada, como pretendem muitos, mas seja gerida de uma forma eficiente, como a administração que foi demitida recentemente demonstrou que era possível fazer. Neste momento, Portugal está a ter um benefício enorme da movimentação turística de todos os continentes para o país e, de certo modo, até das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo para Portugal e da ligação entre Portugal e essas comunidades e, portanto, era essencial que, para preservar tudo isso, a TAP não fosse privatizada. Daqui passamos para o Porto, particularmente para o encerramento de 105 lojas no centro comercial Stop. Praticamente todas as lojas foram encerradas pela Câmara do Porto, através do seu presidente, Rui Moreira. Foram 3 as razões que determinaram esta decisão. Uma delas foi a falta de licenciamento. Outra foi o perigo de incêndio. Finalmente, foi o incómodo do ruído que provocava junto dos vizinhos do centro comercial Stop. Analisemos cada uma destas razões. Quanto à primeira, o centro comercial Stop está aberto há pelo menos 45 anos. Dentro deste período, e particularmente no início, estiveram no centro comercial de Stop inúmeros restaurantes, estava cheio de lojas e, inclusivamente, funcionou durante muitos anos uma discoteca. Ora, relativamente às licenças de utilização, nunca, durante 45 anos, a Câmara do Porto levantou qualquer problema das licenças de utilização. Por que é que só o está a levantar agora? Depois, no que toca também à segurança contra incêndios. Repetimos, estavam lá restaurantes instalados, estavam lá no Stop, estava lá uma discoteca instalada e, ao longo destes anos, não houve perigo de incêndio. Parece que agora é que subitamente apareceu o perigo de incêndio, mas sem haver nada de especial relativamente a isso, nenhum alerta em especial relativamente a isso nos últimos tempos. E sendo certo que os músicos que lá se instalaram não ofereciam eles próprios qualquer problema relativamente ao perigo de incêndio. Não havia o lidar com substâncias que poderiam arder facilmente e, por isso, o perigo de incêndio não era aumentado pelo facto de lá estarem os músicos. Finalmente, os vizinhos que se queixavam do ruído. Veio, inclusivamente, uma senhora à televisão dizer que não sentia ruído nenhum. Aliás, de um lado, o centro comercial Stop tem o Museu Militar do Porto, do outro lado é que tem vizinhos, mas uma dessas vizinhas veio dizer, as outras não foram entrevistados todos, uma dessas vizinhas disse que não sentia barulho nenhum, que não era incomodada com o barulho dos músicos. Ora, aquilo que nos leva a pensar é que há interesses escondidos por trás disso, embora Rui Moreira o negue. Era natural que o negasse, claro, não se podia esperar outra coisa. E diz que havia oferecido alternativas. Havia oferecido o Silo Otto, mas nunca fez obras no Silo Otto para permitir que os músicos fossem para lá. Diz que haveria a Escola Pires de Lima, só que a Escola Pires de Lima, que vai ser esvaziada dentro de pouco tempo, tem lá ainda uma parte de uma esquadra da polícia, tem inclusivamente a Direção-Geral de Educação do Norte a funcionar
Por mais algum tempo, se tudo isso podia ser mudado e esvaziado à Escola Pires de Lima, Rui Moreira bem podia ter esperado meio ano ou um ano, já que quem esperou 45 anos espera mais meio ano ou um ano. É lamentável que isso suceda, que Rui Moreira tenha posto em causa a vida de tantos músicos que muito contribuem para a atividade cultural do Porto. Falamos da Ucrânia e particularmente agora da questão dos grãos, que os Estados Unidos e a União Europeia e a ONU se queixam de que o fim do acordo dos grãos podem pôr em perigo a fome a nível mundial. É estranho que tudo isso aconteça, mas que quando a fome graçava no Sudão, quando a fome matava 600 mil pessoas no Iémen, parece que os Estados Unidos e a União Europeia não se importavam nada com isso. Importam-se agora com o problema dos grãos. Como é óbvio, não é a fome no mundo que interessa à União Europeia e aos Estados Unidos. O que interessa é o financiamento da guerra, nomeadamente com as exportações de grãos. A Rússia estaria disposta a ceder em alguma coisa, nomeadamente exigia apenas que pudesse ser utilizado o sistema SWIFT de transações bancárias para pagamento das exportações dos seus grãos, e isso foi concedido, e exigia, sobretudo, a reposição do gasoduto que transporta amónia desde a cidade de Togliatti até Odessa, que é o maior gasoduto que transporta amónia do mundo. Ora, isso não foi concedido e acabou o acordo sobre os grãos. Efetivamente, os países pobres vão ser prejudicados, mas a Rússia e a Ucrânia só produzem em conjunto cerca de 12% dos grãos exportados a nível mundial. Aquilo que faz verdadeiramente encarecer o preço dos grãos a nível mundial é a especulação que se faz nos mercados internacionais. É essa a verdadeira culpada da subida do preço dos grãos a nível mundial. E relativamente a essa, a União Europeia nem os Estados Unidos não produzem qualquer declaração. Daqui passamos finalmente para o Brasil. Passamos para o Brasil para o escândalo que ocorreu com o ex-procurador Deltan Dallagnol. Sabe-se agora, através de escutas telefónicas, que Deltan Dallagnol fez um acordo com os Estados Unidos e com a Suíça, no sentido de que as indemnizações em processos a decorrer nos Estados Unidos fossem negociadas com a Petrobras e o Brasil receberia 80% das multas pagas pela Petrobras nos Estados Unidos. Mas, desses 80%, 50% vinham para uma fundação fundada por Deltan Dallagnol e que foi impedida por parte do Supremo Tribunal Federal, por Alexandre de Moraes, iriam para essa fundação para, supostamente, combater a corrupção, dizia Deltan Dallagnol. Tudo isso foi negociado com os Estados Unidos e com a Suíça, à margem da lei, contra a lei, e Dallagnol mostrou mais uma vez estar inserido numa organização criminosa para defraudar e atraiçoar o seu país. E, tudo indica, enriquecer à custa do seu país, porque o dinheiro ia para uma fundação
que ele próprio controlava e depois o seu destino não sabia por onde iria, só ele saberia, porque ninguém controlava essa fundação. Felizmente isso foi descoberto e certamente relativamente à atividade dos agentes da Lava Jato, de Dallagnol e de Sérgio Moro, muito ainda irá ser descoberto para desmascarar esse instrumento de entrega do Brasil aos interesses americanos. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que subscrevam o canal. É muito importante para este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade sem fins lucrativos e que comentem este programa, que também é importante para que possamos dialogar com os nossos espectadores. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma.